Bom dia pessoal, bom dia a todos que estão aí conosco assistindo a esta nova transmissão. Meu nome é Jorge Papa Jorge, eu estou aqui com o Henrique Domingos, nós somos da DOC Consulting e estamos aqui conduzindo mais um webinário da DOC Pricing. Desta vez nós vamos falar sobre Price Positioning. Esta aqui é uma segunda transmissão deste webinário, porque no dia 5 de novembro, quando nós fizemos a primeira transmissão, a gente teve alguns probleminhas e nós comunicamos aí para vocês todos que a gente estaria fazendo essa segunda transmissão. Certo, Henrique? É isso aí. Bom dia, pessoal. Eu sou Henrique Domingos e como o Jorge falou, nossa grande expectativa é que a gente consiga hoje concluir uma etapa muito importante, que é a de posicionamento de preços, né? E é isso aí. Vamos lá que hoje vai dar certo. E como o tempo de vocês é escasso e esta transmissão não estava planejada, a gente também vai entrar direto no conteúdo, legal? Eu vejo que já tem uma galera aqui que está participando. Por favor, para a gente saber quem vocês são, de onde vocês são, se vocês puderem, coloquem aí para a gente no chat que está liberado, qual a cidade de onde vocês estão falando, se possível, qual a empresa onde vocês trabalham. Isso vai ajudar também a gente a, se necessário, adaptar aí um pouquinho dos exemplos que a gente vai dar ao longo do webinário. Perfeito. Muito bom. Bom, então, se puder passar para o próximo slide, Henrique, eu já queria fazer uma abertura falando um pouquinho dessa nossa jornada, né? Essa nossa jornada de conhecimento e de conteúdo que a DOC Consulting, especificamente a DOC Pricing, está compartilhando com nossos clientes, com nossos seguidores, com a nossa audiência em geral, né? A gente começou isso, nós mudamos a nossa marca, né, para DOC por volta de abril, né? No meio da pandemia, a gente passou de Dr. Trade para DOC Consulting. De lá para cá, a gente fez uma jornada de precificação estratégica, que foram mais de 20 webinários com convidados falando sobre pricing, sobre precificação estratégica, tanto no contexto da pandemia quanto no contexto histórico das empresas. E agora a gente começou, no dia 30 de julho, a gente começou uma série de workshops online, onde a gente apresenta para vocês ferramentas, metodologias e conceitos que são o fundamento da nossa consultoria. A gente começou dia 30 de julho com um webinário sobre política comercial, como que a política comercial impacta as estratégias de execução de pricing das empresas. Depois, no dia 19 de agosto, a gente continua falando de política comercial, mas nós mudamos o nosso foco para falar de gestão de verbas, que é o que algumas empresas chamam de desconto off-invoice, né? O dinheiro que é investido por fora da nota, através de negociações pontuais ou negociações contratuais, né? E foi muito legal esse webinar, e foi nele que surgiu a demanda de vocês mesmos para a gente falar sobre ROI, né? Porque uma vez que você investe, tem que ter o retorno sobre o investimento mensurado, calculado e com uma metodologia, foi quando a gente falou de ROI, da evolução do ROI Evolution e do ROI Revolution, que é o que a gente quer implementar no mercado. A gente falou isso no dia 15 de outubro. E agora, dia 5 de novembro da semana passada, que hoje está sendo feita a retransmissão, a gente começou a falar de posicionamento de preços, Price Positioning, e nós vamos dividir esse conteúdo em 2 workshops online. Esse de hoje que vocês estão vendo, nós vamos falar mais sobre o posicionamento de preços no contexto da relação entre preço e qualidade, né? E como é que a gente analisa os atributos de qualidade e que impactos que isso pode ter na nossa estratégia. E depois, no dia 19 de novembro, nós vamos entrar um pouco mais a fundo em questões estatísticas, em questões de elasticidade, em questões de Data Analytics, com o webinar do dia 19 de novembro. Vocês que estão participando aqui já estão previamente convidados. Legal? Feita essa abertura, deixa eu passar a bola para o Henrique dar sequência no nosso conteúdo de hoje. Legal, pessoal. Então a gente vai começar a apresentação em si e fiquem à vontade aí para interagir, para fazer perguntas. Na medida do possível a gente vai respondendo aqui, tá legal? Bom, essa é a nossa agenda, então, para falar dessa primeira etapa aí do posicionamento de preços. A gente, como o Jorge mencionou, é um conteúdo intenso, né, denso, que a gente vai dividir. E hoje a gente vai falar de conceitos iniciais da precificação estratégica. Vamos passar também pela matriz estratégica de preços, que eu vou abordar com vocês mais adiante.
que é uma ferramenta bem importante para posicionamento de preços. Ela compõe 2 eixos, essa matriz, um eixo do valor percebido, que é como que o shopper, ou o consumidor, ou o cliente enxergam o valor da nossa proposta do produto ou do serviço, e o outro eixo diz respeito aos preços em si, né? A combinação dos dois gera uma estratégia de posicionamento, onde a gente vai apresentar alguns cases do nosso histórico aqui na consultoria, e no final a gente vai também falar de algumas hipóteses de reposicionamento estratégico e tático de preços, tá legal? Bom, começando então pela primeira etapa, que são os conceitos iniciais da precificação estratégica, o grande dilema está linkado ao objetivo da organização, né? Então a gente sabe que, de uma forma bem abrangente, o lucro da empresa ele é uma combinação entre o preço praticado versus o volume que é recebido, menos os custos da empresa. Então, essa fórmula ela é bem conhecida e as variáveis delas são as quais a empresa, no seu planejamento, opera para identificar quais são as oportunidades. E, historicamente, o que a gente observa, né, pelas pesquisas, projetos que a gente avalia? Quando a gente vai para o ponto de vista de custos, este é um tema que é muito debatido, exaustivamente discutido nas organizações, e às vezes com muito pouco espaço para uma abertura de grandes oportunidades, né? Especialmente nos últimos tempos aí com a pandemia, muitas organizações têm esse ponto aqui já muito estressado, né? Muito discutido. Em relação ao volume, aqui já entram outras iniciativas de distribuição, de market share, de competitividade. Então, a gente sabe que aqui grandes saltos de volume são muito limitados, né? Normalmente, as oportunidades estão, ou eu roubo um pedaço da pizza de um concorrente, ou eu, dependendo da minha categoria, eu tenho espaço para crescimento do tamanho da pizza, né? Mas são hipóteses mais limitadas. Quando a gente olha para o outro pilar da equação, que é o preço, a gente vê que tem muita oportunidade, né? Aqui as empresas ainda têm alguns espaços para avançar do ponto de vista estratégico e obter uma otimização melhor em relação aos seus preços, né? Um ponto importante é que a gente vai abordar mais adiante, pelas pesquisas que a gente vê a nível global, grandes oportunidades em relação a preço, porque pequenos percentuais de variação aqui, eles dão muito impacto no lucro. Estudos mostram, aí a gente apresentou em outros webinários, que 1% de variação no preço pode gerar até mais de 2 dígitos de variação na lucratividade da empresa. Só posso fazer um comentário rapidinho, Rei? Claro. Nós temos pessoas aqui nos assistindo que são do varejo e tem pessoas que são da indústria, né? A gente, às vezes, tem o péssimo hábito de dar mais exemplos da indústria do que do varejo. Mas essa equação que você montou, que você mostrou, ela vale nos dois casos de maneira bem emblemática, né? Tanto no caso da indústria, que muitas vezes fica focando em volume, né? Em bater metas de volume e acaba comprometendo o preço através de descontos para chegar nessa meta de volume, com isso destruindo a sua lucratividade, né? Quanto o varejo, que de uma certa maneira, quando a gente pensa em custo variável, o custo de aquisição, né? O custo da mercadoria vendida, ele consegue negociar com os fornecedores, mas na verdade muitos varejistas não olham a importância que tem a equação do preço, no sentido de que, imagina se você aumenta 1% o seu preço de hoje para amanhã, será que algumas categorias vão ter impacto nisso? Será que elas não vão ter impacto? Então, é uma equação que vale tanto para a indústria quanto para o varejo, e é um tema que a gente vai falar hoje no nosso webinário, que vale tanto para a indústria quanto para o varejo, e a gente queria agradecer a turma de varejistas que está aí assistindo a gente. Perfeito, e agregando vale para serviço também, né? Não só para produto, mas também, enfim, todas as organizações possuem essa fórmula, né, em qualquer segmento, e todas as organizações possuem preços. Isso é um ponto bem importante a ser trabalhado mesmo e discutido. E esse posicionamento, ele serve para todos os segmentos e tipos de produtos ou serviços, né? Bom, e quando a gente fala de melhorar essa equação de preço, a gente está comentando aqui de um conceito chamado Pricing Power, que é muito utilizado hoje em mercados de avaliação empresarial,
é muito utilizado no mundo dos negócios, e principalmente, como o Jorge comentou aí, de varejo, né, em grandes feiras, muito discutido. O que é o Pricing Power? Na verdade, o Pricing Power é a habilidade que a organização tem de capturar o preço que ela merece pelo valor que ela entrega. Então, aqui, parece uma equação simples, mas ela é bem complexa. Ou seja, eu preciso achar mecanismos de identificar qual o meu melhor posicionamento de preços, até onde eu posso chegar para otimizar o meu preço, avaliando o valor que eu entrego para o mercado, para eu não forçar a barra de colocar um preço muito alto acima do valor que eu estou entregando, e para evitar também de eu colocar um preço abaixo do valor que eu mereço. Então, essa é a equação que a gente vai abordar aqui hoje para elevar o pricing power da empresa. E um outro ponto ainda na parte inicial de conceitos são as opções que a organização tem do ponto de vista dos caminhos da precificação, as metodologias de precificação. A gente não vai entrar no detalhe hoje porque não é o objetivo, mas basicamente, né, as grandes estratégias adotadas são essas três aqui. Ou a empresa precifica pelo seu custo, ou seja, ela tem um determinado custo do seu produto, ou serviço, ou custo de aquisição de produto ou de produção, e em cima disso ela coloca um percentual de markup ou de margem, né? Isso hoje a gente tem pesquisas que 70% das empresas ainda utilizam este método, e o desafio desse método é que, como eu já falei, né, de valor percebido, para o nosso cliente, o quanto custa o nosso produto ou serviço não é relevante para ele. O importante é o quanto de valor ele percebe. Então, essa equação, quando a gente fundamenta muito no custo, ela tem um limitador da visão de mercado. Quando a gente vai para a visão do concorrente, né, do competition based, ou seja, baseado na concorrência, a gente já passa a ter mais variáveis de mercado. A gente vai buscar uma equação, um index, para nos posicionar em relação aos concorrentes, né? E aqui já passa a ter uma visão, né, como eu falei, fora dos muros da organização. Mas quais são os desafios aqui? Alguns, né? Primeiro é identificar quem são os nossos concorrentes. A gente vai falar mais adiante, não é tão simples assim a definição do portfólio de concorrentes quando a gente fala em relação a preços, né, a comparação de preços. E outro ponto é, quem que é o melhor? Quem está bem posicionado naquela equação de valor percebido e preço, como a gente mencionou atrás? Será que a gente tem que apostar mais que o nosso concorrente já chegou do que a gente, né? Então, posicionar o preço ótimo olhando só para os concorrentes pode estar faltando alguma coisa aqui. E o mais moderno hoje que se busca é uma estratégia value-based, que é baseada no valor, na equação entre qualidade e preço, valor percebido e preço. E existe uma ferramenta que a gente vai apresentar aqui hoje, que é um dos caminhos para você utilizar esse conceito de precificação, onde você tem, então, o desafio aqui é entender, aprofundar essa investigação do valor percebido do seu produto ou do seu serviço, né? E entender quando você vai buscar um posicionamento de preço indexado no mercado, qual quadrante, qual posição é mais estratégica para que eu, de fato, defina, e isso traga um preço ótimo, uma equação ótima de lucratividade, de volume para o meu negócio. Então, a gente vai apresentar essa ferramenta aqui, que é a matriz estratégica de preços, que é um dos grandes recursos que você pode utilizar para adotar essa estratégia de value-based, ok? Muito bem, passando então por esses conceitos iniciais, pessoal, a gente vai abordar bastante este último, como mencionei aqui, que é o value-based, e para começar a entrar nele, a gente vai então expor essa matriz estratégica de preços que eu mencionei atrás. Essa matriz é uma matriz que os conceitos dela, né, a formação dela, ela vem da escola de Michael Porter, de Philip Kotler, os conceitos anteriores, né, do marketing, dos fundamentos da concorrência empresarial, mas ela é muito atual e foi ao longo do tempo estudada e muito aperfeiçoada. Então, quando a gente olha essa matriz, a gente vê que, fundamentalmente, ela tem dois eixos. Um eixo que é o eixo da qualidade,
ou do valor percebido, que é a equação inicial aqui com a qualidade, e a outra é o eixo do preço em si, do valor numérico que a gente está oferindo sobre o nosso produto ou o nosso serviço, né? Para cada equação, para cada intersecção entre os dois eixos na matriz, você vai ficar posicionado em um determinado quadrante. E cada quadrante tem um objetivo ou um conceito estratégico. A gente vai abordar esses quadrantes mais adiante. Primeiro, a gente vai começar a explicar como que a gente forma esses eixos, o eixo da qualidade e o eixo do preço, como que a gente pode utilizar ferramentas para a gente identificar qual é a nossa posição hoje no mercado, tá? E no final, quando a gente passar pelo eixo Y, a explicação, e o eixo X, a gente volta para a matriz para abordar, então, esses quadrantes estratégicos aqui. Então, vou passar a bola para o Jorge logo mais. Antes de explicar os eixos, eu só queria falar um pouquinho em relação à segmentação de portfólio. Então, quando a gente fala, pessoal, de aplicar a matriz e explorar esses eixos, o Jorge já comentou, né? Aí atrás a gente tem hoje pessoas aqui do varejo. Na medida que você tem muito item, né, muito portfólio, você vai ter que escolher por onde começar, porque fazer um estudo desse para todos os SKUs e com a regularidade pode ser muito complexo. E aí existem alguns pontos estratégicos para você segmentar o seu portfólio antes de começar a fazer e rodar os estudos. Então, a gente trouxe aqui uma proposta, que é uma ferramenta muito utilizada, que é a segmentação correta do portfólio. Então, todo o portfólio de produto da empresa, ele vai ter uma relação entre o faturamento, né, o quão impactante esse produto tem no faturamento global da empresa, e vai ter também uma posição de margem de lucratividade. E essa matriz, ela permite com que você enxergue o seu portfólio no quadrante estratégico, ou seja, vai ter algum produto aqui que ele vai ter uma posição mais focada na margem, ou seja, ele tem uma margem superior à média da empresa, ele é inferior em relação ao volume, então ele tem um quadrante da rentabilidade. Existem produtos que são mais geradores de tráfego, né, de formadores de cesta, que são aqueles que têm um alto impacto no faturamento, porém a gente não consegue extrair uma boa margem em comparação com os demais do portfólio, mas ele é muito importante na massa de margem, né, que é o tamanho da bola, na multiplicação numérica do volume pelo lucro real, né, pelo lucro nominal. E a gente tem um outro quadrante aqui, que são os quadrantes extremos, que é aquele top categorias, que são aquelas que têm um ótimo volume e uma ótima margem. Então, essas aqui são as categorias top. E você tem no outro extremo as categorias de discussão, porque hoje elas estão sem um papel claro na empresa. Ela não está em nenhum desses quadrantes aqui e ela não oferece nem rentabilidade e nem faturamento. Então, aqui a gente tem que entender como revisar essas categorias aqui, são discutíveis. E dentro de cada categoria de produtos que a indústria tem ou que o varejo tem no seu portfólio, você ainda tem o que a gente chama de Power SKUs, né? Porque, veja, um varejo, por exemplo, hoje a gente está falando de 15, 20 mil SKUs, mesmo uma indústria que tem seus 3 mil, 2 mil SKUs, você tem lá SKUs que são muito relevantes para o negócio quando você traça um Pareto. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma categoria. Vamos pegar uma categoria de alto giro, por exemplo. Dentro desta categoria, você vai ter vários SKUs lá dentro, né? E quando você reaplica esse conceito no nível micro, você vai ver que tem o que a gente chama de Power SKUs. Alguns SKUs dentro do seu portfólio vão merecer um tratamento diferenciado, porque eles são muito impactantes no resultado. Então, quando a gente fala de matriz estratégica de preços, para você escolher um grupo de SKUs para começar esse esforço de entendimento na relação valor percebido e preço, o ideal é você passar por uma segmentação correta de portfólio para determinar a sua estratégia na sequência. Então, aqui eu trouxe um exemplo de segmentação, existem outras formas também de fazer, mas como o nosso foco aqui hoje é no posicionamento, vamos partir do princípio que a gente já segmentou o nosso portfólio e a gente escolheu alguns determinados SKUs relevantes para buscar essa equação da matriz. Então, agora eu passo a bola para o Jorge,
para falar na relação do valor percebido, que é o primeiro eixo desta matriz aqui. Legal. Se puder mudar o slide. Então, conforme a Riley comentou com vocês, a gente já definiu qual o segmento que nós vamos plotar na matriz, seja em função dos SKUs mais relevantes da empresa, por exemplo, nas metodologias que ele comentou, seja porque a gente quer analisar um segmento específico. Nós tivemos, por exemplo, um cliente que trabalhava com hidratante e ele quis fazer a segmentação só do hidratante tipo loção. Ele não queria olhar o hidratante tipo creme. Então, né, você já definiu qual é o segmento que você quer plotar na matriz. A primeira pergunta que a gente tem é como é que eu consigo medir a qualidade dos produtos meus e dos concorrentes que eu também vou ter que plotar na matriz, né? A qualidade percebida pelo consumidor, não é a qualidade, características de qualidade intrínsecas do seu produto tecnicamente, é a qualidade percebida. Tem duas maneiras que a gente costuma trabalhar. A primeira delas são pesquisas e a segunda é uma avaliação interna que a gente faz. E quando eu coloco interno, eu coloco um asterisco, porque o interno significa que eu não vou perguntar para o consumidor, porque não é uma pesquisa com o consumidor, mas significa que eu vou perguntar eu vou envolver no processo pessoas relevantes de dentro da empresa, mas também posso envolver pessoas relevantes de fora da empresa. Por exemplo, eu posso convidar um varejista, como nós temos aqui o Danilo, participando, para dar opinião sobre essas questões que eu vou colocar mais para frente. No próximo slide, a gente vai ver que tipos de pesquisas que a gente pode utilizar para conseguir avaliar a qualidade percebida dos produtos. Henrique, se puder mudar o slide. Legal. Então, a gente tem o seguinte, pesquisas. Existem algumas pesquisas que são tipicamente pesquisas de pricing mesmo, que avaliam tanto a qualidade percebida quanto até o preço, avaliam o preço que o consumidor está disposto a pagar, e isso está intrinsecamente ligado ao valor que ele percebe, né? A gente citou aqui duas, né? Tem uma que é a metodologia PSM, né? Price Sensitivity Meter, de Van Westendorp. É uma metodologia que faz diversas perguntas para os consumidores. Por exemplo, ele pergunta qual é o preço que você pagaria por esse produto, qual é o preço que a partir dele você consideraria que o produto está caro demais, né? Tem uma outra pergunta que ele faz que é, qual é o preço que é tão barato que você duvidaria da qualidade desse produto? Tem uma série de perguntas que se fazem nessa pesquisa e que a combinação das respostas com um grupo grande de entrevistados vai te dizer a faixa de preços ideal e vai te dizer o valor percebido versus o preço que está sendo praticado, né? A outra é a Gabor Granger, que é um outro tipo de pesquisa de preço, que questiona nas entrevistas com os consumidores a probabilidade das pessoas comprarem o teu produto a um determinado preço, e em função dessa probabilidade vai montando as análises de valor percebido e de preços que estaria disposto a pagar, né? Além disso, existem diversas pesquisas que se fazem com o consumidor, que quando a gente chega nas empresas a gente tem acesso muitas vezes, e que tem pistas nessas pesquisas com o consumidor de comparativo de valor percebido, de qualidade percebida, de alguns atributos que os consumidores respondem, e a gente utiliza essas pesquisas com o consumidor para também ajudar a mapear esse eixo Y da qualidade. Sem falar de pesquisas de shopper também, até pesquisas que avaliam a árvore de decisão, existem pistas que podem mostrar para a gente o valor percebido. A gente costuma olhar essas pesquisas com bastante cuidado para poder entender o que tem dentro da empresa que já permite a gente concluir, a partir do que o consumidor está dizendo, qual é o valor percebido, né? Então esse é um caminho. Não é o caminho que a gente vai focar hoje, nós vamos focar no próximo, se puder mudar o slide, que é o de avaliações internas. E avaliações internas, que a gente, como eu comentei com vocês, é um interno asterisco, porque a gente também conversa com varejista, quando a gente é indústria, né? Que são os atributos de valor. Deixa eu explicar para vocês o passo a passo para fazer esse trabalho, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o nosso produto, que está inserido dentro de uma categoria, dentro de um segmento, e tentar entender, sob a ótica do consumidor, quais são os atributos que esse consumidor valoriza no seu produto, né? Exemplo, né? Vamos supor que minha categoria seja amaciante de roupas, né? Então, tipicamente, o amaciante de roupas, eu vou falar aqui um exemplo, né? Não é uma pesquisa científica, aqui é um exemplo, né? Um amaciante de roupas, tipicamente, o perfume que ele deixa na roupa é um dos atributos que é valorizado pelo consumidor.
né? O próprio aroma que o produto tem na gôndola, né, antes de ser colocado em contato com a roupa, também é um atributo que é percebido como de valor para os consumidores. O quanto que aquele produto deixa a sua roupa macia, né, também e perfumada, também é um atributo. Eventualmente pode ter alguém que avalie o atributo de ser concentrado ou de ser mais diluído, enfim. Você tem que fazer uma lista para a sua categoria, para o seu segmento, para o seu produto, quais são os atributos que o consumidor valoriza. E esse é um exercício interessante de se fazer multifuncional com mais de uma área da empresa, né? Pergunta para vendas, pergunta para contas, fala com trade marketing, fala com área de pesquisa e desenvolvimento. Se o seu produto fosse, por exemplo, um smartphone, talvez os atributos fossem o tamanho da tela, a qualidade da câmera, o sistema operacional, faça a lista. Se você está em serviço, se o seu serviço, se você tem um restaurante, talvez os atributos percebidos sejam a variedade oferecida no buffet, o ambiente, a qualidade, o sabor, a rapidez para pagar. Enfim, você tem que fazer uma lista dos atributos que são mais valiosos para o seu consumidor. Fez isso? Próximo passo. Você tem que entender qual é a importância desses atributos. Você vai fazer um exercício de ranking, né? Qual é o atributo mais importante que você entende que o teu consumidor vai dar mais valor versus os outros? Faça um ranking. E aí você pode fazer um ranking e pode ter atributos que você entenda que tem o mesmo peso, e você coloca o mesmo peso. Aqui nesse exemplo eu coloquei pesos diferentes. Né? Fez isso? Agora está na hora de você dar notas. Né? Pega o seu produto e dê uma nota. Aqui o exemplo é uma nota de 1 a 5, onde 5 é a nota máxima e 1 é a nota mínima. Né? Então dê uma nota para o seu produto no atributo 1, no atributo 2, no atributo 3 e no atributo 4. Legal, eu olhei e dei uma nota para o meu produto, só que isso ainda não é suficiente. Por quê? Porque eu tenho que olhar a concorrência. Então, uma outra maneira de fazer, se a gente for poder... Vamos olhar o próximo aqui. Você pega o primeiro atributo e fala, legal, a nota que eu dei foi 4. Qual que é a nota do meu concorrente? Bom, se a minha foi 4, eu considero que o meu concorrente é um pouco inferior ao meu, por exemplo, ao meu produto no categoria perfume, eu dou uma nota um pouco mais baixa. O concorrente 2, um pouco mais baixa, se eu considero que o concorrente 2 tem um atributo um pouco inferior. Muitas vezes, na hora de fazer essa análise, e pode correr todo o slide, a gente percebe que tem que mudar a nota que a gente mesmo deu para o nosso produto. No final desse exercício, e de novo, é um exercício que é muito mais eficiente se for feito com um time multifuncional da empresa e com clientes dando a sua opinião, existe um facilitador que consolida tudo e através da combinação de pesos com notas, você tem o índice de qualidade que você depois plota no seu eixo Y. Eu sei que eu falei bastante rápido, queria que vocês colocassem aqui no chat, que vocês estão assistindo, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, que eu posso depois ir respondendo individualmente. A ideia é um processo para você entender o valor percebido do seu produto com base nos atributos, mas não com base nos atributos apenas técnicos, mas com base naquilo que você entende que é o mais importante para o seu shopper, para o seu consumidor, e naquilo que você entende que é o diferencial do seu produto versus os seus concorrentes. Legal? Com base nisso, isso é um bom exercício para você fazer essa análise. De maneira bastante simplificada, são 3 passos. Passo 1, entenda quais são as características e atributos principais do seu produto e da categoria e os benefícios percebidos. Passo 2, atribua uma importância para cada atributo ou benefício. Passo 3, faça uma avaliação comparativa e metrificada do seu produto versus a concorrência nesse segmento que você escolheu. E aí você tem as notas para você colocar na matriz de qualidade. Legal? Uma outra maneira de avaliar esses atributos, que a gente pegou aqui de uma referência externa, que é interessante até para você fazer uma apresentação das suas conclusões, é você olhar aqui, na coluna 1 tem quais são os atributos, na coluna 2 o ranking de importância, e na coluna 3 um gráfico mostrando a sua performance contra a performance dos seus concorrentes. Aqui só tem um concorrente, que é para mostrar de maneira visual aqui como seria. Isso é um outro jeito interessante de apresentar os resultados, mas não elimina a necessidade de você fazer a metrificação dos pontos para colocar na matriz. Legal? Bom, falamos de valor percebido, que é o eixo Y. Vamos falar do eixo X rapidamente. De novo, não é o principal objetivo de hoje, mas a gente quer falar para vocês quais são as possíveis maneiras de você plotar o eixo X. Vamos lá? Então, assim, bem rápido, né? Primeiro, você tem que ter uma fonte, né, para buscar essa informação.
muitos têm pesquisas de preços, mas o ideal é que você tenha um instituto ou um processo estruturado de pesquisa para você entender e colocar lá os preços reais que estão sendo praticados hoje, né, ou no curto período de tempo, dentro do seu mercado, do seu segmento. Né? Existe uma maneira de você utilizar o preço, que é o preço absoluto, né? O preço por embalagem. Né? Só que, em alguns casos, vale a pena você fazer o preço por quilo ou o preço por litro. Né? Que casos esses? Casos em que existem pequenas variações entre os preços, entre os MRs, casos em que você acredita que o consumidor faça a conta do preço por quilo. Né? Na maioria das vezes a gente faz o preço por embalagem mesmo, e quando tem embalagens absolutamente diferentes, a gente muda o segmento. Né? Mas são maneiras, né, de você fazer a análise. A outra coisa importante é o seguinte: algumas indústrias, ou sobretudo no segmento farma, é muito comum que os institutos de pesquisa só informam o preço nacional, né? A não ser que a indústria compre relatórios mais granulares. E aí, será que vale a pena fazer o preço nacional? Se for a única informação que você tem, vale a pena. Mas se você tiver informações regionais, vale a pena você fazer a matriz por região, porque podem haver diferenças, tanto no preço praticado, quanto na qualidade percebida por região. Né? Além do que, é uma coisa muito importante, o item 3 aqui, que a gente colocou, que é a questão de qual o preço que eu uso. Né? Tipicamente, quando você busca informações da Nielsen ou informações de outros institutos de pesquisa, dependendo da maneira como você compila essas informações, tem o preço médio do mês. Né? Só que esse preço médio do mês é uma combinação entre uma parte do mês que o preço estava regular e uma parte do mês que o preço estava promocionado. Né? Então, o que a gente faz? A gente usa o preço médio, o preço promocional ou o preço regular? Nós costumamos, se a informação estiver disponível, a gente prefere usar o preço regular. Por quê? Porque o preço, quando você não está em promoção, que deveria ser a maior parte do tempo, né? As promoções deveriam ser algo mais pontual e específico, é aquele preço que o consumidor vai efetivamente comparar o teu produto contra o produto da concorrência. Quando existir uma estratégia promocional, aí a gente faz uma análise específica de o que a promoção fez o seu produto se movimentar dentro do quadrante. Né? Então a gente costuma olhar esses cuidados, além de outros que podem aparecer, que são específicos de segmento. Né? Por exemplo, se você tiver informação de preço por loja, será que vale a pena fazer preço por loja? Vai depender muito. Tipicamente, para fazer a matriz, é muito granular olhar por loja. A não ser que você queira isolar as lojas de uma determinada região ou de uma determinada área da cidade e tal. Mas, geralmente, a gente faz com preços mais regionais. Legal? Então, é isso que a gente tinha para mostrar para vocês de maneira bem rápida de como é que a gente calcula ou como é que a gente estima o índice de qualidade que vai no eixo Y e da onde e que tipos de informações a gente pega no eixo X, que é o eixo do preço. Isso tudo pode estar parecendo muito conceitual, muito teórico, por isso que a gente vai entrar agora em cases específicos. Legal? Legal. Um ponto importante também, Jorge, aí quando a gente fala de varejo, né, como você mencionou ali, é o próprio preço por ticket também, né, que é muito comum às vezes uma cesta básica ou uma cesta premium, a gente avaliar um ticket de concorrência também, ou seja, essa segmentação e esse tipo de, como que você vai fazer a mixagem, ele é um ponto importante também. Você fez um ponto importante. Como é que um varejo, como o Carrefour, por exemplo, usa a matriz de qualidade e preço, né? Tem que fazer algumas adaptações, né? Mas, eventualmente, vocês já fazem isso, né? Ao olhar o preço médio de uma cesta específica de pesquisa, que vocês fazem, o preço que vocês estão praticando e o preço que as suas concorrências, as lojas mais próximas estão praticando. E aí você coloca na matriz esse mix, essa cesta de pesquisa, se esse for o teu objetivo, né? Lembrando que, como tudo em price, você começa com o objetivo, né? O que você quer avaliar, né? Que posicionamento você quer viver. Mas também dá para o varejista fazer esse tipo de análise e fazer adaptações na matriz, que ao invés de produtos, ela está olhando bandeira, ela está olhando lojas, né? Certo? É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, fazendo um resumo aqui para ir para a segunda parte, a gente falou bastante, né, da questão da importância do Value Based. Na sequência, o Value Based, uma ferramenta, é a matriz estratégica de preços, e falamos da segmentação de portfólio, como você escolher, a gente acabou de mencionar, né, uma segmentação para você estudar.
e depois tem uma relação do valor percebido, que o Jorge deu um exemplo da metodologia, e também de como montar o seu painel de preços. Agora a gente vai falar de cases que já são o supra-sumo, ou seja, a combinação de tudo, né? Mas antes de entrar no case, vamos voltar aos quadrantes estratégicos. Então, quando a gente volta para a nossa matriz estratégica de preços aqui, aqueles 9 quadrantes que eu tinha apresentado em branco no início, todos eles têm uma nomenclatura conceitual. Então, quando vocês olham aqui, né, esses quadrantes que estão em verde, deixa eu até pegar aqui meu ponteiro aqui. Quando vocês olham esses quadrantes que estão em verde aqui, o que significa isso? É porque seria uma posição mais natural na relação qualidade-preço, você está posicionado aqui. Então, vou dar um exemplo, né? Se o seu produto ou serviço tem uma alta qualidade no ranking que o Jorge lá deu o exemplo, e você está posicionado aqui no eixo Y, no topo do eixo, né? Nessa indexação, se o seu preço aqui no eixo X também é um dos mais altos do mercado, você é o quadrante premium. Estar no quadrante premium é natural, ou seja, eu tenho uma alta qualidade, eu estou cobrando o valor do meu produto tá nessa classificação, eu estou cobrando um preço equivalente ao valor que eu entrego, né? Então aqui, se o exercício foi bem feito, você está no premium, é natural. Idem vale para o quadrante médio, o average aqui, que é você ter uma qualidade média e estar com um preço na média do mercado. E idem vale para o cheap, aqui, o barato, que é você tem, olha, o meu produto, eu estou focado em volume, então eu tenho baixa qualidade, ou massa, né, no mass marketing, que eu estou focado aqui não oferecer tantos atributos de qualidade, mas também cobra um preço menor do que o mercado cobra na média, e eu estou posicionado como um cheap, um produto barato, né? O low-end, enfim, as classificações aqui são algumas nomenclaturas convencionais de mercado. Então aqui esses quadrantes verdes são os naturais. Quando você está fora do quadrante verde, ou deslocado aqui para esses amarelos ou para os vermelhos, quais são os cuidados? Então vamos começar falando primeiro desses daqui. Esses quadrantes são desvios em relação a uma equação natural. Então, por exemplo, se eu estou com um preço acima da média de mercado e a minha qualidade é média, eu posso estar muito overpriced, ou seja, muito acima, ou cobrando um preço acima, e eu posso estar perdendo volume em função disso, né? Porque eu posso não estar oferecendo uma equação otimizada de preços. Idem se eu estou aqui no unhappy, ou clientes infelizes. Por quê? Porque eu tenho uma qualidade baixa e eu estou cobrando um preço médio de mercado. Então, eu estou na média com uma qualidade inferior. Um dos quadrantes mais perigosos é esse aqui, venda e corra, né? Que você tem um dos preços mais caros ou mais caro do mercado com uma das piores qualidades no ranking do exercício que você fez lá. Então, aqui esse é um quadrante extremamente perigoso, né? Os amarelos, eles são quadrantes que também são um desvio em relação a uma equação natural, mas podem ser estratégicos. Então, por exemplo, um quadrante de penetração. Olha, eu tenho uma qualidade que me faz jus estar num posicionamento premium, por exemplo, mas por uma opção estratégica de ganhar penetração de mercado, de ganho de market share em relação a uma concorrência, de entrar numa região e ganhar um espaço de relevância, eu posso, por um tempo, ou até, em alguns casos, um tempo mais extenso, eu me posicionar no quadrante de penetração, onde eu entrego um preço médio de mercado com uma qualidade superior aos meus concorrentes, né? Quando eu vou deslizando para cá, aí a gente pode também, tem que ser muito bem observado, porque se eu estou num quadrante de alta qualidade com baixo preço, eu posso estar subprecificado e perdendo oportunidades de lucratividade. Aí tem que avaliar caso a caso. E aqui o real barganha é um posicionamento onde eu tenho uma qualidade média e eu estou com um preço baixo. Então eu sou uma oferta muito atrativa, né? Até que ponto isso é uma equação de volume versus lucratividade que está adequada? Aí a gente tem que avaliar cada categoria, cada caso. Mas cada quadrante desse é uma situação a ser estudada e identificada. Muito importante também, antes de avançar para os exemplos, é que para cada marca ou cada produto, em cada quadrante, você tem um papel estratégico de comunicação, de promoção, enfim. Vou dar um exemplo rápido.
se você está posicionado no quadrante premium, a sua embalagem, se você é um varejo, por exemplo, a tua loja, se você é uma indústria, o seu produto, ele tem que contar uma mensagem para o consumidor ou para o cliente de que você, de fato, é um produto premium. O que a gente vê, às vezes, é que a qualidade ela até está bem avaliada, porém, a mensagem tem que ser trabalhada porque o mercado ainda não absorveu todos os seus benefícios, né? Então, aqui a gente vai falar logo mais adiante de uma relação. Às vezes você pode ter características muito boas, mas os seus benefícios não estão muito bem reconhecidos. E para isso, essa mesma discussão, ela vale para cada quadrante dessa operação aqui, nesse posicionamento estratégico. Muito bem. Explicada a matriz, explicados os eixos, como a gente apresentou, vamos então a trazer aqui 2 exemplos hoje reais que a gente viveu na nossa consultoria, de cases que a gente trabalhou em relação a isso. Só queria fazer um gancho, se você me permite. Claro. Você falou do premium, né? E teve um cliente nosso que queria lançar um produto que era precificado aí, no premium, né? E o motivo que ele queria lançar esse produto aí, primeiro que ele estava trazendo uma inovação, que ele entendia que tinha muito valor, mas como era uma inovação, ele não sabia ainda se os clientes iam querer pagar por isso, né? Mas também porque ele tinha um custo meio alto para produzir e ele tinha que vender isso para bater a meta de margem. Aí a gente enxergou 2 grandes oportunidades. Primeiro, que ele estava fazendo um cost plus, né? Ele estava colocando o preço em função do custo. E aí deu no premium. E por causa disso, ele não estava fazendo com que esse produto tivesse o envelope, né, a envelopagem de premium. Ele estava querendo lançar aí, acreditando que a inovação seria vista como premium, mas a embalagem não era premium. É verdade. Os materiais de ponto de venda não eram premium. Sem contar que, olhando para a categoria que ele estava atuando, esse segmento representava menos esses preços, né? Esse segmento de preços representava menos do que 2% do que era comercializado na categoria. Então, para ele conseguir ter sucesso aí, ele ia ter que conseguir fazer uma transformação na categoria para que todo mundo pagasse mais. Tudo isso misturado fez com que a gente desse algumas recomendações para esse cliente e ele fez alguns ajustes na estratégia. Então, a matriz ajudou a gente a mostrar para ele que a estratégia de lançamento do produto tinha oportunidades a serem endereçadas. E mostrar isso com a matriz fez com que ficasse mais claro. Então, um exemplo, só para complementar, um exemplo do que você falou do premium, tem que ter um envelope, senão não adianta, senão o consumidor não vai, como dizem aí hoje em dia nos aplicativos da gurizada, né, não vai dar match, né? O pessoal não vai combinar aquilo que você está precificando com aquilo que você está oferecendo. É bem importante essa discussão, e a gente vai agora nos cases abordar, porque o que é muito comum, né? Se você é cost plus, provavelmente essa equação você nem ainda teve a oportunidade de praticar. E se você está naquele segundo método que eu expliquei lá, que é o competition based, ou baseado no concorrente, normalmente a gente vê muito essa discussão aqui do índice de preço versus o concorrente. Mas pode ser que não conte muita coisa para a gente, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um concorrente que cobra, por exemplo, um determinado preço, que seja no índice de 0 a 100%, vamos supor que esse concorrente seja 120, ele está aqui no premium, né? Ele está acima aqui está no premium. E eu falo, olha, eu quero ser 10% mais barato que ele, então seria 110, né? Na equação. Mas a pergunta é, eu tenho condições de ser 110? Essa é a relação, né? Então, para isso que é importante essa relação da qualidade, porque senão vai ficar simplesmente uma conta numérica que pode não dizer muita coisa para nós do ponto de vista da equação de valor. E a gente vê muito esse exercício de indexação feito pelas empresas quando vai para esse competition based, mas sem fazer o exercício da qualidade, e isso pode gerar um desconforto. E idem o contrário, quando a gente vê organizações que o marketing está super evoluído e o gerente de produto fala assim, eu sei qual é o valor percebido, eu sei claramente qual é o valor percebido. Porém, isso está classificado na equação de preço, porque aí é o inverso, né? Eu posso ter características muito boas, ser muito bem reconhecido e estar cobrando um valor inadequado, né, para o meu preço, para o meu produto, para o meu serviço aqui. Então é bem legal essa discussão, ela é super ampla e bem estratégica quando a gente chega nesse nível aqui. Trazendo um exemplo, então, real de umas situações que a gente pegou,
Então, a gente tinha aqui um mercado, não posso mencionar qual a categoria, mas era dentro do segmento de higiene e beleza, né? Então, a gente tinha um produto que fizemos toda a metodologia, né? Passamos por todo o estudo deste mercado, segmentamos o portfólio, segmentamos a concorrência e chegamos aqui nesses players. Então, antes de falar, cada quadradinho desse roxo é um concorrente do nosso cliente e o nosso cliente é esse quadradinho azulzinho aqui, né? E o mercado onde eles concorriam já segmentado, classificando o mercado em 100%, a gente via aqui que nesse índice de preço, abaixo de 80% do índice, né, que 100% que é o meio está aqui, 120 vai daqui para a direita e 80 vai daqui para a esquerda. Então, segmentados os preços nesse índice aqui de mercado, a gente via que 50% do volume do mercado estava no índice abaixo de 80% da média de preços. 30% era entre 80 e 120 e 15% acima de 120. Ou seja, você tinha aqui um mercado menor no premium e muito grande em volume no low, né, abaixo de 80%. Bom, o nosso cliente estava aqui, ele foi feito um exercício de qualidade e a gente identificou que ele estava acima da média de qualidade e ele estava posicionado com 130. Então, ele estava até bem posicionado para a proposta que o produto oferecia, 130. E aqui o exercício foi, como que eu posso extrair mais resultado? E aí a pergunta é, o que você espera de resultado, né? Eu gostaria de ter mais volume, eu gostaria de ser mais agressivo no market share e não perder a minha posição de lucratividade. Então, a gente rodou alguns estudos e uma das opções foi ele entrar no quadrante de penetração, né, onde a gente pudesse reduzir um pouco o preço, né, então, sair do índice de 130 para o preço regular e a gente praticar um preço de 110. Será que com este tipo de posição, onde a gente já vai fazer aqui uma outra competição com outro concorrente, eu tenho ganhos? Então, assim, tudo inspirava que sim, porque como eu tenho aqui o dobro de mercado, né, eu já tenho 30% de mercado contra 15%, e eu tenho menos concorrência nesse quadrante, com mais qualidade, eu poderia ter uma opção muito atrativa se eu fizesse o trabalho, a lição de casa bem feita de posição no ponto de venda, de comunicação e de tudo. É claro que aqui a gente rodou uma série de metodologias também estatísticas, que vai ser a próxima conversa nossa, o próximo webinário. Mas mesmo que a gente não tivesse rodado essas metodologias estatísticas, poderia ser feito um teste aqui, né? Ou seja, eu fazer um índice menor, né, e partir para o 110 aqui. Será que com isso eu traria os ganhos adequados? E aí, para vocês terem a conclusão dessa história, foi rodado, nesse caso desse cliente, alguns testes em clientes dele, varejistas, né, foi combinado com o varejista praticar esse preço para a gente ver o que acontecia. E o desempenho dos dois clientes para este SKU específico foi muito superior, né? Então, a gente olha aqui, esse trabalho começou no mês de setembro de 2019, né? É claro que aqui em fevereiro a gente congelou porque veio toda a pandemia, entraram outras variáveis que a gente já sabe, mas neste período aqui, que esse quadrante verde para os dois clientes, a gente vê claramente que quando a gente reposicionou o produto nesses dois pontos, e eram clientes muito relevantes para o nosso cliente, que era uma indústria no caso, a gente vê um desempenho muito superior, até outliers em relação às bandas médias de volume que ele tinha de sellout nesses clientes, né? Então, o desempenho respondeu muito à hipótese que a gente tinha, e depois isso aqui gerou um reposicionamento do produto geral, né? Brasil, com toda uma estrutura de implementação. Então, esse é um case interessante de aplicar toda a metodologia que a gente falou num caso real. E aí o Jorge vai trazer agora um outro exemplo para vocês de um case que a gente teve também. Opa, legal. Aqui eu tomei a liberdade de mostrar para vocês produtos de uma categoria que eu já tive a oportunidade de trabalhar em diversas empresas, né? Eu trabalhei na Kraft Foods, quando eu comecei no trade, que trabalhava naquela época com as marcas Maguari, Tang, Fresh, e depois eu trabalhei na Coca-Cola e também trabalhei na Skin Cariol, sempre com produtos da linha de sucos. Né?
E a gente construiu essa matriz aqui para mostrar para vocês vários aspectos interessantes que esta ferramenta pode trazer no seu processo de planejamento estratégico e de planejamento de preços. Olha que interessante, a categoria de sucos, ela tem um range muito grande de preços, né? Tem os sucos, o que a maioria do brasileiro chama de refresco em pó, né? Ou sucos em pó, que custam muitas vezes menos de R$1 o pacotinho. Um pacotinho que faz 1 litro, né? Depois você tem os sucos concentrados, que dependendo da fruta, né, e do nível de concentração, pode custar R$1,50, pode custar bastante barato o valor por litro, né? Dependendo muito da marca e da fruta, né? Você tem os sucos prontos para beber, né, que já estão, dependendo do ponto de venda, na faixa de 5, 6, até R$7, dependendo se você comprar numa padaria, um bar, pode ser até mais caro, né? E surgiram nos últimos anos sucos integrais e até uma categoria de sucos frescos, né? Sucos mais naturais, né? Supostamente mais saudáveis, né? E também tem categorias que eu nem plotei aqui, categorias intermediárias, com nível de concentração menor, ou bebidas mistas, né? E olha que interessante, eu plotei de uma maneira, claro que hipotética aqui, já existe naturalmente uma diferença na matriz com relação aos subsegmentos dos produtos, né? Então, um suco integral, ele é um produto considerado premium. Ele é um produto considerado premium por diversos elementos, seja a própria embalagem, seja a qualidade, seja a saudabilidade, e ele é cobrado mais caro. Ele é um produto premium. Quando você vai para um produto mais do suco em pó, ele é considerado um produto de qualidade inferior, sob a ótica. Claro que existe um consumidor para esse produto, mas ele sabe que esse é o produto na categoria de sucos aos quais ele tem acesso, né? Mas ele está ciente de que é mais artificial, de que é inferior ao suco integral. E existe toda uma sequência aqui, né? E olha que interessante, via de regra, os mercados se comportam assim. O natural é essa linha diagonal aqui na matriz. Esse é o natural do segmento, né? O natural e se você está para o lado direito dessa linha diagonal, é natural que você esteja mais caro do que deveria. Então, por isso que esses quadrantes daqui são os quadrantes que o Henrique apresentou que tem mais risco para quem se posiciona aí, né? E, por outro lado, se você está do lado esquerdo dessa linha diagonal, é natural que você esteja mais barato do que o natural. Então, por isso que o Henrique apresentou que, muitas vezes, esses segmentos aqui são segmentos que são utilizados como estratégia de penetração, de aumentar a sua presença, seja nos pontos de venda, seja nos lares, seja nas mesas e nos copos das famílias, né? Então, é interessante olhar por essa ótica também. E uma outra ótica interessante é que eu posso construir uma matriz de qualidade de preço só com suco em pó. E entender, de repente, que um suco em pó que tem, por exemplo, 0 açúcar, ele acaba sendo cobrado mais caro do que o suco em pó que tem açúcar, porque existe uma percepção de qualidade superior. Aqui, né, um dos elementos, não é o único, evidentemente, tem a força da marca e tudo mais. E eu também posso fazer a mesma coisa com sucos integrais, né? Então, esse é um ponto que a gente colocou lá no começo. Ou seja, é importante definir o segmento que você vai fazer o trabalho, seja através dos Power SKUs, que é um ponto de partida interno, seja através de um entendimento de onde o seu shopper está. Porque é muito difícil que um shopper de integral migre para o suco em pó por causa de preço. É muito difícil. É mais fácil que ele migre para um outro da sua categoria, se o preço for uma variável que é importante para ele, né? Exatamente, Jorge. Até eu lembro desse questionamento porque aí fica, será que a gente tem condições de afirmar, do ponto de vista de comunicação e de tudo, que é possível esse movimento simplesmente pelo preço? Aí toda a árvore de decisão que vem, que você falou, vai ajudar essa discussão a ser mais produtiva, mais rica e mais estratégica, né? Exato. E esse case aqui, né, a gente não vai falar em detalhes específicos, que era mais para ilustrar o poder da matriz e a questão da subsegmentação
né, que é importante, né? Se eu fosse, por exemplo, analisar a categoria de suco pronto para beber, é claro que eu ia querer entender os adjacentes e tudo mais, mas provavelmente numa análise mais ajuste fino, eu tentaria entender a matriz em função dos meus concorrentes diretos no movimento e depois a matriz em função do todo no movimento mais de tendência de longo prazo e tudo mais. É uma questão importante. Eu lembro também que eu trabalhei, dei uma consultoria para um colega que trabalha com o segmento de placa solar, né, de energia solar. E ele comentou para mim que a mesma coisa, que existe, até vou tentar desenhar, acho que eu não consigo porque está projetando da outra máquina, mas que existe claramente um mercado de premium, que são equipamentos mais caros, equipamentos com mais potência, equipamentos com mais atributos, tanto técnicos quanto de qualidade, e ele atuava num segmento mais mainstream, que chama, né, que é o meio, né? E ficava claro que ele tinha que atuar em cima daqueles concorrentes do mainstream, porque dificilmente ele ia conseguir brigar com o lá de cima. Então, esse olhar do todo do seu segmento, usando a matriz, também é algo que agrega bastante valor ao seu entendimento de quais devem ser as suas estratégias competitivas, sendo que preço é um dos elementos do seu mix de marketing, que, né, olhando por aqui, você consegue tirar conclusões bem interessantes. Perfeito. Antes de avançar para o último slide, que a gente fala algumas perguntas provocativas que vão dar gancho para o nosso próximo encontro, eu também, a gente falou bastante de indústria e varejo aqui, né? Mas eu queria trazer um exemplo também de um trabalho que a gente fez para uma empresa de serviços, né? Então, deixa eu só voltar na matriz aqui original, pronto. Olha que coisa interessante, né? A gente fez um trabalho para um player muito importante no setor de feiras e eventos. E ele era responsável por precificar o aluguel do espaço dos estandes onde as empresas iam expor ali os seus produtos, né? E existia um preço médio aplicado por metro quadrado. E a gente ali explorou uma técnica que foi de encontrar, será que todo o stand é igual? E a gente foi construindo a árvore da qualidade, dos atributos de valor percebido. E aí entraram elementos como, por exemplo, aonde que é o mapa de calor de circulação de mais gente, aonde que está mais próximo, por exemplo, uma zona de alimentação, aonde que está o centro de eventos, de palestras e eventos que tem um núcleo de pessoas que se concentra. E isso foi criando uma dispersão em relação à qualidade da posição e da produtividade que tinha, porque todo o segmento de eventos, eles medem também a visitação. A gente pegou esses dados todos e a gente chegou numa equação de alguns estandes premium e outros estandes que eram de um valor menor, o tip, e aí a empresa é que tinha que buscar puxar público para lá. Mas foi enquadrando ali e no preço médio a gente conseguiu ter um aproveitamento melhor também. Então é um exemplo de que isso se aplica para tudo, né? Para qualquer segmento que a gente esteja aqui falando. Tá legal? Muito bem. Então, voltando aqui para nossa apresentação, a gente tem agora a última parte para a gente fechar, que é, eu entendi ali o conceito, eu tenho algumas perguntas, mas quando que faz sentido eu me reposicionar? Ou que outros elementos eu deveria considerar de movimentações táticas? Então, a gente trouxe aqui algumas perguntas que são muito comuns, né? A gente fez aqui uma lista, tem várias perguntas que existem aqui, mas como a gente teve essa questão na última, da gente ter que retransmitir, a gente mesmo trouxe algumas perguntas aqui que podem surgir na cabeça de vocês, e se outras surgirem, a gente vai também responder na medida do possível. Mas em que situações, por exemplo, faz sentido eu redefinir o meu posicionamento de preços, né? Em que momento que faz sentido eu redefinir? Ou em que situações que eu estou em determinado quadrante e faz sentido eu me deslocar, né? A segunda pergunta o que fazer quando a qualidade do meu produto ele é superior, eu julguei pelo meu exercício que ele é superior, mas os consumidores não aceitam pagar o meu preço premium, é uma outra hipótese. Quando que eu devo utilizar essa matriz estratégica para definir preço promocional, ou seja, redução temporária de preço, não definitiva no posicionamento, né? Eu posso aplicar essa matriz para entender alguns movimentos promocionais, para orientar minha equipe de vendas, por exemplo, ou o varejo em determinados pontos do mês, fazer promoções sazonais.
E como que eu utilizo essa matriz estratégica para identificar também a oportunidade de lançamento de novos produtos? Então, eu vou lançar um produto novo, pode ser um mercado novo, ou um produto novo do mercado que eu já atuo. Eu posso aplicar essa ferramenta para a gente adotar? A gente vai dar respostas rápidas aqui a essas 4, mas é um tema muito, muito, muito amplo que poderia gerar muitas outras perguntas aqui, né, Jorge? A gente colocou as perguntas mais comuns, né? A primeira é muito comum, né? Quando que eu uso? Quando que eu redefino meu posicionamento de preços, né? E aí, assim, eu vou dar o meu pitaco aqui, depois você complementa, mas assim, eu já vivi situações de empresas, claro que todo ano tem o redesenho, né? O planejamento estratégico, aquele processo bastante robusto que as principais empresas têm, e esse é um bom momento para você revisitar o seu posicionamento de preços e revisitar a matriz e verificar se ainda faz sentido as decisões que você tomou. Mas é evidente que, como todo processo de planejamento, você não pode fazer isso uma vez só por ano, né? Os próprios processos de planejamento estratégico, independente de se falar da variável preço, tem revisões trimestrais, e eu acredito que em cada revisão trimestral faz sentido você revisitar. Revisitar não significa redefinir. Redefinir é quando nesse olhar novo que você tem, quando você atualiza o que aconteceu com o mercado, o que aconteceu com a concorrência, novos entrantes, você percebe que o teu posicionamento que você definiu de uma certa maneira já não está mais robusto, não está mais forte, já não está mais vencedor. E aí faz sentido você fazer exercícios para redesenhar o seu posicionamento. O que você acha, Henrique? Faz sentido isso? Claro. Olha, aqui é legal, nesse ponto, a gente já fez projeto para varejo, né? E às vezes o varejista fala assim, como que eu vou fazer esse estudo? Eu tenho lá 20 mil SKUs, eu vou fazer esse estudo, né, para 20 mil SKUs, onde eu tenho meu concorrente mudando o preço toda semana, às vezes durante alguns dias, e eu não posso perder muito tempo, né, com isso, né? Então, é uma situação. A gente tem questões, por exemplo, de preços dinâmicos, de algumas categorias que mudam por minuto, né? E a gente tem indústrias que têm um posicionamento mais fixo, que tem períodos do ano onde ela muda. Então, vai depender muito do seu segmento. E na medida que o seu segmento ele é mais nervoso, ele é mais elástico, você vai precisar de ferramentas que vão te possibilitar essa mudança mais rápida, né? Mas sempre começa com uma fotografia, com um estudo inicial para você entender onde você está. E essa revisão, ela vai depender do termômetro do seu segmento e das ferramentas que você vai ter que apoiar para poder fazer isso. E outro ponto importante também, além da periodicidade, quando que faz sentido? Quando você está desposicionado, né? Quando o estudo mostra que você está underpriced, overpriced, quando você já identificou que você precisa fazer um movimento independente da periodicidade. Mas todo o organismo, ele vai se movimentar, seu concorrente vai se movimentar, o mercado vai se movimentar. Então, periodicamente, aí tem que avaliar qual é o produto, qual é o segmento, para definir momentos de revisão dessa matriz estratégica. Eu também trabalhei numa indústria, que tinha muita pressão de lucratividade e muita pressão de custo. Seja porque os custos variavam muito em função de dólar, seja porque os custos variavam muito em função de tributo, porque a tributação era algo dinâmico também do ponto de vista do governo. E aí, cada vez que tinha que se fazer um reajuste de preços, tinha que se olhar para o reposicionamento de preço, porque a coisa menos inteligente que existe, quando você precisa reajustar os seus preços, por qualquer que seja o motivo, é reajustar igual para todos os produtos, né? Existem produtos que, dependendo da posição que eles estão no mercado, e a matriz é uma boa maneira de olhar para essa posição, eles suportam um reajuste um pouco maior. Por quê? Porque eles, de repente, têm um espaço para caminhar em função da qualidade percebida. Enquanto existem outros que já estão no limite e que não faz sentido. Se você repassar algum aumento de preço para aquele item, ele vai se desposicionar e você vai perder mercado. Então, um ajuste fino, né? Se eu tenho uma pressão de reajuste, que acontece, a gente sabe como ela é, e usar a inteligência de um posicionamento estratégico através da matriz, por SKU, por item, te permite fazer escolhas mais inteligentes. E eu já vi casos de ter que fazer um reajuste médio de 2% e alguns itens aumentam 5% e outros reduzem o preço. Por quê? Porque o estudo mostrou que essa é a maneira mais inteligente de fazer esse reposicionamento. Exatamente. E é legal colocar isso, que a gente vai abordar no próximo webinar, porque mesmo as ferramentas mais poderosas que hoje existem de inteligência artificial,
machine learning, que são apoiadas aí para mudanças, por exemplo, em segmentos como passagens aéreas, como deslocamento de mobilidade urbana e tudo, elas começam a operar depois de um setup que você faz na matriz estratégica, como que eu quero posicionar no meu mercado, se eu sou premium, se eu não sou. Então, tudo vai responder depois da movimentação no estudo inicial. É bem importante esse ponto. A segunda pergunta, vou começar eu e o Jorge me complementa aqui. É uma pergunta super tricky, né? Porque tem uma porção de fatores que a gente podia debater aqui. O que fazer quando a qualidade do meu produto é superior, mas os consumidores não aceitam pagar o preço premium? A primeira pergunta é a seguinte: o que é não aceitar pagar? Então, provavelmente, vai ter alguma equação que eu acho que o meu volume não está adequado como eu gostaria. Isso é perigoso. Então, como mencionei ali, por exemplo, que eu dei, 15% do mercado está naquele segmento premium. Pode ter que seja aquilo mesmo que você vai extrair o teu volume máximo. Talvez para você ter um volume maior, você tenha que pegar e se posicionar num outro ponto importante, de quadrante ali, como penetração, por exemplo, como eu dei lá. Né? Você viu que o volume, ele maximizou. Uma outra questão importante é, quando a qualidade do meu produto é superior, será que você acertou no exercício? Né? Será que não vale a pena aportar alguma pesquisa daquelas mais sofisticadas, como o Jorge falou, porque você não está tendo uma resposta a contento? Será que você avaliou bem? Né? E um outro ponto importante é que, eu já até meio que falei, não aceito pagar um preço premium. Né? Então, tipo, será que a mensagem que eu estou passando de comunicação está fazendo jus à minha, não às minhas características, aos benefícios que eu estou entregando para o meu consumidor? Será que ele está lendo essa mensagem na minha embalagem, aonde eu estou posicionado lá na gôndola? Será que a comunicação de mercado que eu estou fazendo a mídia está sendo a contento? Às vezes eu tenho que arrumar alguma coisa na mensagem também. Então são fatores bem importantes aqui, é uma pergunta super abrangente, né? E eu vou colocar 2 pontos adicionais, um é expectativa e o outro é superior. Quem disse que é superior, né? Porque vou começar pela segunda, né? Que é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás, uma das marcas de celular lançou um celular inquebrável, que podia passar um caminhão em cima do celular que não quebrava, né? Eu comprei esse celular. E ele era muito caro, ele era um dos mais caros do mercado. Porque aquele atributo era um atributo que não existia outro no mercado. Eu acredito que esse produto foi descontinuado, ou pelo menos essa mensagem de inquebrável foi descontinuada. Por quê? No final das contas, será que o teu consumidor precisa desse atributo? Será que o atributo que você está dizendo que é o melhor é o que o consumidor está disposto a pagar por aquilo? Né? Pode ser que você esteja avaliando o seu produto como superior em um atributo que o consumidor dá nota baixa. E aí ele não está disposto a pagar mais caro porque não é aquilo que interessa para ele. Né? E aí eu dei o exemplo do inquebrável, mas eles devem existir. Eu não vou trazer aqui novos exemplos para a gente não avançar no tempo, mas a gente pode com certeza gravar algum dia só uma sequência de exemplos desse tipo, de atributos que a indústria coloca em seus produtos, que são caros e que supostamente transformam esse produto em algo mais valioso, mas que o consumidor não é isso que ele está buscando. E aí realmente fica difícil você posicionar. Outro ponto é a expectativa, né? Se você está dizendo que o seu consumidor não aceita pagar, talvez é porque você esteja com uma expectativa de que um percentual muito grande dos consumidores esteja disposto a pagar o produto premium. E aí é uma análise de tamanho do segmento, né? Eu imagino que essa pergunta deveria partir do pressuposto de que você já está analisando o potencial máximo do segmento premium, porque senão você vai estar com uma expectativa desalinhada com a realidade. Perfeito. Quer começar com a terceira, depois eu complemento? Vamos lá. Então, devo utilizar a matriz estratégica para definir preços promocionais ou reduções temporárias? Eu acho que até falei isso um pouco no exemplo que eu dei, né? A gente, por exemplo, quando eu estava explicando o eixo X, né? De uma maneira geral, a gente prefere construir a matriz estratégica para os preços regulares, né? Que supostamente são os preços mais comuns na gôndola, né? Se a tua categoria está mais parte do tempo promocionada do que no preço regular, aí eu acho que temos que dar um passo para trás e entender sobre outros aspectos o que está acontecendo com a dinâmica do seu produto, da sua categoria. Mas no normal, a promoção acontece, como o próprio nome diz,
por um tempo, é uma redução temporária, né? Então a gente prefere construir a matriz e entender como é que está o posicionamento dos seus preços regular, e aí entender o papel da promoção, porque pode ser que o papel da promoção seja aumentar a penetração de lares ou de consumidores que consomem o teu item. E aí faz sentido, na promoção, você definir um price point que te leva para o quadrante que traz uma maior penetração, né? Um quadrante que estrategicamente é para isso que serve. E aí, as questões que a gente vai abordar no próximo webinário de otimização de lucro, né? Que para você não perder dinheiro fazendo isso, tem que ser levado em conta. Mas a gente prefere olhar a matriz com preço regular e aí, a partir dela, analisar o papel da promoção. É isso aí. A resposta que o Jorge já deu é só um complemento só, é que por que é importante você fazer com preço regular? Porque se você já colocar preços promocionados na matriz, vai desnortear a análise, né? O importante é entender qual é o comportamento regular daquela categoria ou daqueles produtos, para depois você fazer experimentos de preços pontualmente de redução. Mas, a princípio, qual é o comportamento, onde eu deveria me posicionar na relação de valor percebido e qualidade, ou melhor, da relação de valor percebido e preço, e depois eu estudar que ganhos que eu vou ter fazendo reduções temporárias. Sem contar, né, Henrique, que cada caso é um caso, né? Eu trabalhei numa época em que a categoria de cerveja, quando eu trabalhei com cerveja na época, a categoria de cerveja era assim, segunda a sexta era um preço, sábado e domingo era outro, né? Uhum. E 80% da venda acontecia sábado e domingo. Então, nesse caso, era fazer uma matriz só do promocional. Né? Qual que é? Porque daí já virou regular, né? Já virou regular. Claro, era um determinado período, né? Não sei se está assim ainda, mas sim, tem que estudar o caso da sua categoria. Mas, via de regra, a gente acredita que é mais saudável que os preços promocionais sejam um percentual do negócio, que não seja a maioria. Né? É isso aí. Muito bem. E a última pergunta, gente, é em relação a como utilizar essa matriz de preços para identificar a oportunidade de lançamento de produto. Aqui tem duas opções, né? Primeiro, quando você não está no mercado, você vai lançar um produto, por exemplo, ou vai entrar numa categoria que você hoje não joga, né? Então é legal você rodar a matriz para entender como que essa matriz, como estão divididos ali o share de cada participação dos produtos, que concorrente tem que proposta de valor já colocada no mercado, aonde você vai querer se posicionar, se o teu produto, a estratégia é ser uma qualidade superior, se é entrar no mass marketing, que é low, enfim. É muito importante você utilizar para fazer isso aí, né? E a outra, se você já está jogando na categoria, vai lançar um outro SKU complementar para brigar com um outro produto, para ver, é um lançamento que vai canibalizar o seu próprio produto atual? É um lançamento que vai ser uma outra marca para brigar com outros concorrentes e apresentar uma proposta, uma equação diferente? Isso vai impactar nas duas comunicações. Então, é evidente, a gente pode ficar aqui explicando, mas é claro que vai ser fundamental, se você tiver essa oportunidade, o seu lançamento ele vai ter uma resposta, a mensagem estratégica vai ser muito melhor elaborada. E o último ponto aqui, como até a gente falou, segmentos, por exemplo, de tecnologia, que a inovação é constante, você começa com um price point e é o que a gente chama de price skimming, né? Ele vai caindo ao longo do tempo. Então, quando você está lançando produtos, você tem que ter a fotografia do momento, onde quais são os padrões e percepções de qualidade daquela situação, para você entender como que você vai se posicionar. Tá legal? Até é uma ideia de webinar para a gente fazer no futuro, né? A precificação e o ciclo de vida do produto, né? É isso aí. É bem interessante. E só complementando, na verdade, até repetindo um ponto que você falou, se você vai lançar um produto numa categoria que você não atua, uma das melhores maneiras de você conhecer a categoria é fazer esse exercício da matriz. Fazer esse exercício de quais são os produtos que estão no mercado, que preço que eles estão, mas mais do que isso, que atributos esses produtos têm e que são valorizados pelos clientes e que permitem que eles se posicionem como eles se posicionam. É uma das melhores maneiras de você conhecer a categoria a qual você quer fazer parte. É isso aí. Bom, gente, em relação ao que a gente tinha para trazer hoje, nessa primeira etapa, acho que a gente já cumpriu. Então, como a gente fala de tudo que a gente mencionou aqui, a gente está falando de você estabelecer o seu posicionamento de preços. E a gente trouxe aqui já um salto de recomendação, que foi usar o Value Based, uma ferramenta importante para você começar a ensaiar
uma posição de valor, a precificação por valor. Agora, quando você chega nesse ponto do value based, a gente entra num outro ciclo, onde, para você se aperfeiçoar ainda mais no seu posicionamento e entender o seu preço ótimo, o seu pricing power, tem toda uma parte de analytics, de dados, que são complementares a esse posicionamento e vão permitir com que você tenha mais assertividade nas hipóteses de mudança, na correção de preço, na velocidade de resposta. Então, no próximo webinário, a gente vai trazer todo esse data science, ou seja, o que está por trás de toda essa questão de dados que vão te ajudar numa regularidade de mudança, te traçar opções de preço otimizado. Mas a gente fez questão de calçar esse início pela estratégia básica, o fundamento dela, porque, como eu mencionei, a gente já participa de projetos com inteligência artificial avançada, com ferramentas, a gente olha por trás da ferramenta e todas as hipóteses são para a gente setar o que o computador vai dizer, para a gente ensinar a máquina a trabalhar, a gente tem que começar corretamente. Se a gente explicar ela errado, ela é como uma criança, ela vai aprender errado e assim ela vai para sempre. Então aqui, fazer esse esforço inicial de arredondar seu posicionamento, entender onde você vai se enquadrar e setar o equipamento para isso, é o primeiro passo. Segundo, utilizar dados, data science, estatística, que a gente vai explicar no próximo webinário, para que você consiga extrair a sua melhor pricing power. E depois, no outro futuro, todas as ferramentas mais modernas, todas a robótica, a ciência que está por trás da tecnologia que vai responder a essa formação. Beleza. Então, tem a tela final, né? Encerrando aqui. É isso aí. Colocando um ponto no nosso dia de hoje, né? Queria agradecer vocês todos que estiveram aqui hoje acompanhando essa transmissão que foi menos divulgada do que a anterior, em função da situação que a gente teve no dia 5, e dizer o seguinte: se você que está assistindo esse webinário, seja ao vivo, seja a versão replay / gravada no YouTube, eu queria fazer uma proposta para vocês. Quem aí tiver achando quem quiser montar sua matriz estratégica e tiver dúvidas, manda uma mensagem para a gente pelo LinkedIn, os nossos contatos são fáceis de encontrar, e a gente bate um papo com vocês, a gente dá uma orientação sem compromisso, uma horinha de conversa, meia horinha de conversa, a gente dá ajuda para fazer esse bate-papo inicial, legal? É isso aí. Olha, gente, eu queria fechar com uma mensagem importante, né? A gente, claro que o nosso webinário de preço, naquela equação que eu falei, lucro é igual a preço versus volume menos custo, a gente sensibiliza muito da importância do preço, né? É legal você fazer esse exercício de pensar assim, compara esse tipo de abordagem que a gente falou em relação a tudo que a empresa já investigou de volume e de custos. Eu tenho uma grande hipótese que vocês vão concluir que a gente tem mais caminho para avançar na nossa elaboração mais estratégica dos preços do que nos outros pilares. E é por aí que a gente está aqui atribuindo com esses conteúdos que a gente propaga aqui, né, nos nossos encontros, e também é bem importante que, se você tem uma oportunidade na sua empresa e identifica que vale a pena uma discussão, dá um toque para a gente também. Quem sabe a gente não pode juntos pensar numa hipótese de provocar algum tipo de discussão integrada aos membros da empresa e, quem sabe, aí identificar oportunidades de evolução na sua empresa, tá legal? Legal. Acho que dá para parar a transmissão, Eli. Uhum. E a gente dá um tchau pro pessoal aí. Um grande abraço, galera. Obrigado mesmo. Boa semana a todos e nos vemos nos nossos próximos encontros aí. Um grande abraço. Até mais.